Boa noite. Produzir cultura e sobreviver da arte nunca foi tarefa fácil. As dificuldades aumentam em tempos de economia retraída e projetos políticos conservadores. Nessas condições, os editais de fomento costumam ser desidratados, os patrocinadores públicos e privados se recolhem e aos produtores e artistas resta o exercício da superação para seguirem adiante. Que cenário se avizinha para a produção cultural pernambucana? O teatro, a música e o cinema, por exemplo, serão atropelados pela crise financeira? Quem pode mais num duelo aqui imaginado entre a censura e a criatividade? Perguntas para os entrevistados de hoje do nosso programa. Participam a produtora teatral e atriz Simone Figueiredo, o produtor musical Antônio Gutierrez e também a representante da Associação de Produtores Independentes do Audiovisual, Carla Francini. Boa noite, grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu vou pedir para a gente conversar para que vocês muito rapidamente, mas é muito rapidamente mesmo, façam um diagnóstico da situação vivida hoje pela arte brasileira, digamos assim, pela produção cultural, a partir do ponto de observação de cada um de vocês, no caso o teatro, a música e o cinema. Vou começar com você, Simone, o teatro. Olha, o teatro encontra-se numa situação muito difícil, porque esse problema ele é em nível nacional, né? Então a gente pode localizar que Pernambuco ainda tem algum espaço de respiro, porque você tem o Funcultura, vamos dizer assim. Que é o edital do governo do Estado. O edital do governo do Estado, porque o do município está parado desde 2012. Então, os editais das estatais, eles, se não foram parados, né, como é o caso do BNDES, que inclusive fechou esses espaços, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica estão com uma política de censura ou prévia censura dos espetáculos que já ganharam editais, como o caso de Abrazo, que foi censurado, né, na Caixa Econômica do Recife, e um outro espetáculo que tem uma temática sobre um paciente soro positivo. Então, a gente tem que ver assim, o que resta? Se uma atriz do nível de Fernanda Montenegro é agredida verbalmente pelo diretor, presidente das artes cênicas da Funarte, que eu não vou citar o nome dele para não legitimá-lo. Então, o que a gente espera de uma pessoa que é unanimidade nacional? Como os demais artistas vão ser tratados nesse país a partir de agora? Então, é uma situação bem difícil. A música, imaginando eu, e você vai me corrigir se eu estiver errada, que hoje a música transita num espaço de maior independência em relação aos editais de financiamento estatais. A música, ao contrário do teatro e cinema, ela tem uma independência maior de mercado. Então, hoje, um músico, ele tem no Brasil centenas de festivais, por exemplo, como eu faço o Hackbeat aqui, que são espaços que abrigam essa produção musical. E a maioria são eventos que dependem mesmo da iniciativa privada. O Hackbeat eu dependo muito de patrocínio, porque o meu festival não é pago. Mas a maioria dos festivais com o perfil do meu festival, eles são festivais que têm patrocínio privado e também tem a bilheteria. Então, esses festivais... E os músicos, a produção contemporânea, circulam por esses festivais. Então, é lógico que a população está com menos grana. Então, hoje, às vezes, um jovem, ele quer ir para ver vários festivais, várias festas, mas ele não tem o dinheiro. Então, ele não consegue ir. Isso é um fator limitador também. Mas a produção musical brasileira continua transitando, assim, sustentada exatamente por essa rede de festivais que nós temos hoje, casas também. Aqui no Recife a gente tem carência de casas também, mas
a maioria das cidades tem casas noturnas, casas de espetáculos que mantêm o segmento caminhando. Uhum. Para o cinema, as coisas não andam fáceis. Nada fáceis, né? A gente vê que esse governo, né, desde que assumiu, assim, eu acho que ele elegeu a Ancine, né, e o cinema como inimigos, né, do governo. Então, a gente tem uma situação muito difícil de toda uma estrutura que é legitimada e sedimentada em leis e que estão sendo desrespeitadas e que estão sendo colocadas por água abaixo. Quando eles não estão conseguindo acabar, por exemplo, a gente tem alguns conselhos instituídos por leis, que é o Conselho Superior de Cinema, a gente tem o Comitê Gestor do FSA, a gente tem a Ancine, que é uma agência que devia ter independência, né, para trabalhar, e o que acontece é que eles começaram um movimento de esvaziar esses conselhos, esvaziar primeiro reformulando o Conselho Superior de Cinema, tirando participação da sociedade civil, não nomeando as pessoas do governo que tem que estar, porque é um conselho tripartite, o Comitê Gestor do FSA, então eles não nomearam as pessoas do governo, então o comitê não pode atuar. Ele não atuando, ele também impede que o dinheiro circule no setor, porque o Comitê Gestor ele é o responsável por definir as políticas a cada ano, inclusive como vai ser repartido esse dinheiro do FSA, que é uma coisa que gira em torno de 760 milhões e que quando tem com rendimentos, tudo, às vezes chega a 800 milhões, 900 milhões, que é o que segura a nossa cadeia produtiva, né? Então, a gente tem uma situação muito difícil de várias produtoras fechando, de muita gente desempregada, porque é um setor que vem crescendo a 8% ao mês, né? A gente gera muitos empregos, são muitas empresas. Se a gente pegar aqui esses três segmentos, o teatro, a música e o cinema, acho que o cinema é a indústria que mais gera empregos, não é? Talvez mais até do que a música? Eu acredito que sim. Até porque o audiovisual, ele tem a coisa de congregar, né? Então, a gente faz um filme e a gente chama o músico que vai compor uma trilha, que vai executar a trilha. Os atores que estão no teatro, eles estão abrigados dentro da cadeia produtiva do audiovisual também, fora os técnicos, né? Que tem gente de cenografia, tem cenotécnica, tem técnico de som. E aí, geralmente, são equipes muito grandes, e os né? empregos indiretos também. Exatamente. Na música? Acho que a música e cinema se entrelaçam. Né? Por exemplo, quando eu faço um festival, eu uso também pessoas que fazem registro em vídeo, que fazem o material em vídeo para divulgação, para registro mesmo. Mas a gente também emprega muito. Para você ter uma ideia, esse final de semana eu fiz uma festa. Só na parte externa do local, tinha umas 15 barraquinhas vendendo bebida. De segurança tinham 15 pessoas, de caixa mais 7, no bar tinha mais 10, entre os artistas, músicos convidados, mais uns 20, a equipe técnica mais uns 10. Então, um evento que atraiu 1000 pessoas. Para ter uma ideia de como envolve um mercado. Acho que falta assim, o poder público entender que o que a gente faz é mercado também, tem que olhar pelo lado de mercado. Então, não é porque são várias pessoas anarquistas ou contestadoras, ativistas fazendo... Não, a gente está falando de mercado. E a música brasileira tem um potencial internacional incrível. Acho que hoje no mundo tem 3 países que produzem uma música como o Brasil, que é produto de exportação. Brasil, Cuba e Colômbia. Sabe? São países assim. Então, a gente tem que olhar por esse lado. O Hack Beat que eu faço são 300 empregos diretos, assim, em 4 dias. E se for contar em direto, são 600, se você contar hotel, empresas aéreas, transporte. Então, por esse aspecto, é uma indústria como, acho que até mais de carro, porque às vezes você dá um financiamento, um subsídio para uma indústria automobilística que emprega 1000 pessoas, sabe? Enquanto que o segmento da cultura, que poderia também receber recursos, porque gera muito mais emprego, é a distribuição de renda mais intensa. Simone, você tocou aí em 2 coisas que eu acho que vale a pena aqui a gente desdobrá-las. Uma
é a importância do Funcultura nesse momento para que a produção cultural pernambucana possa respirar? E a outra coisa foi o ataque feito a Fernanda Montenegro, que é tida como a grande dama do cinema brasileiro e que acaba de fazer 90 anos. Sim. E você disse, se fizeram isso com Fernanda Montenegro, o que não farão com os outros. Sim. Você considera que o teatro, de modo particular, e a arte, de um modo geral, está sob ataque? Sim. Haja visto que antes desse governo assumir, já tivemos problemas de exposições em Porto Alegre, em outros lugares, que foram censuradas por uma proposta mais ousada, vamos dizer assim. Então, isso é um retrocesso em relação à arte, porque quando você trabalha com arte e cultura no modo geral, você não pode pensar em regras, não pode pensar que vai entregar um teatro como o Glauber Rocha, no Rio de Janeiro, a um grupo evangélico, que é o que está sendo proposto pelo diretor da FUNARTE. E, particularmente, eu vejo assim, o Funcultura é um caminho, mas não deve ser o caminho somente, porque há alguns anos, no máximo, um espetáculo de montagem é selecionado, fica sempre na parte de formação, porque os recursos ainda para o teatro é pouco. Nós estabelecemos alguns diálogos, eu faço parte de 2 movimentos. O movimento Batendo Texto na Coxia. Então, a gente fez uma carta e nós entregamos a todos os candidatos a governador do estado de Pernambuco e fomos atendidos já 2 vezes pelo secretário de Cultura, Gilberto Freire Neto, que tem se mostrado sensível, mas o problema é recurso. Né? Ele é uma pessoa da área de patrimônio, e digo, eu estou aí com o patrimônio e para manter esse patrimônio, como é que se faz? Eu faço também parte de outro movimento, que é a Virada Cultural Teatro Parque, que a gente, sob pressão, fomos para a rua, né? Fizemos um grande movimento há 2 anos atrás e hoje eu faço parte da comissão que acompanha as obras e elas estão andando. Mas que adianta você entregar um equipamento se você não pensa no modelo de gestão? Então, são questões que a gente tem que pensar friamente, que a categoria como está sob ataque, é a hora, mais uma vez, de se unir. Então, tem alguns movimentos acontecendo, como o Marcenal, que Cláudio Ferrari está à frente, e outros grupos, porque a gente tem que fazer um trabalho de resistência mesmo, de dizer, independente do poder público, nós fazemos teatro. O teatro, para se concretizar, precisa só do ator, do texto e do público. Então, a gente pode fazer isso muito claramente. E, cada vez mais, a gente tem que pensar em saídas colaborativas, porque se o poder público não incentiva, nós temos capacidade de fazer. Há também um registro dessa cadeia produtiva, desse retorno financeiro, porque nós temos festivais que dá retorno e que o público comparece ao teatro. Comparece normalmente quando vê algum global, algum espetáculo, paga mais de R$100 por um ingresso. Não é? Eu tive a oportunidade de participar também, agora como produtora e atriz, de um espetáculo, numa proposta de segundas culturais no shopping Rio Mar. E o público, 400 pessoas, 500. Então, existe esse mercado numa segunda-feira, que foi o dia que nos foi oferecido, porque é o único dia que não é locado. E a gente, né, nós fomos convidados e nós aceitamos o convite, porque eu acho que é um espaço que, nesse momento, mais do que nunca, você não pode deixar para trás. Em relação à agressão a Fernanda Montenegro, eu fico pensando assim, a pessoa que fez a agressão é um diretor de teatro casado com uma atriz que foi discípula de Antunes Filho, né? Eu fui amiga pessoal de Antunes Filho, que faleceu esse ano, trouxe ele 2 vezes para o Recife. Então, ele tinha muito orgulho toda vez que ele via ao Recife das pessoas de teatro, dos jornalistas, da inteligência, das perguntas que se faziam. Né? Ele dizia, adoro vir para o Recife, porque há essa efervescência. O poder público também tem que contribuir. Estamos em diálogo. A gente tem que fazer valer essa nossa postura de cidadão crítico e de ir atrás. Olha, ainda bem que está sendo feito esse consórcio Nordeste, porque eu, conversando também na Secretaria de Cultura, há essa perspectiva de circular as atividades culturais pelo Nordeste. Se o Sul e o Sudeste não consideram a gente tem capital cultural para circularmos e fortalecermos e criar um público. O teatro sempre teve essa perspectiva. Vai morrer o teatro, apareceu o cinema, apareceu isso, mas
é uma arte que está acima disso tudo. Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco eu quero continuar um pouquinho ainda diagnosticando os problemas, né, das áreas de vocês, discutindo alguns deles, mas também vendo aí quais são as alternativas, né? Que caminhos criativos vocês estão pensando para superarem aí as dificuldades. O nosso intervalo é curtinho, não saia daí. A gente volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. Cultura e arte em tempos de crise é o tema de hoje do nosso programa. Participam a produtora teatral e atriz Simone Figueiredo, o produtor musical Antônio Gutierrez e também a representante da Associação de Produtores Independentes do Audiovisual, Carla Francini. Antônio, no bloco anterior você tinha falado um pouco sobre digamos assim, uma certa independência do setor musical em relação aos editais de fomento, aos editais públicos. Eu queria trazer uma coisa para você, apesar dessa independência, eu acho que é o primeiro ano que o Prêmio da Música Brasileira, que é um acontecimento grande, que homenageia muita gente da música popular brasileira, os intérpretes, os arranjadores, os músicos, não vai haver a edição de 2019 por falta de dinheiro. Esse prêmio é um prêmio importante. Esse prêmio já foi Prêmio TIM, já teve outros nomes, feito por Maurício Maquilini. Né? E esse prêmio, se eu não me engano, ele vinha sendo patrocinado pela Petrobras. A Petrobras, como se sabe, cortou todos os patrocínios culturais, abriu recentemente um patrocínio para festivais, contemplou 5 festivais, mas está muito distante do que era a Petrobras nos tempos áureos, onde era praticamente funcional como o Ministério da Cultura do Brasil. Né? Então, esse prêmio foi exatamente, perdeu o patrocínio e talvez o Maurício não tenha conseguido na iniciativa privada bancar. Mas quando a gente fala da independência, é mais ou menos também, porque aqui no Recife, aqui em Pernambuco, nós temos o fundo da música que foi criado, que é o Fundo Cultura, que também é insuficiente também para a demanda que existe aqui. Então a gente tem uma produção musical fortíssima, intensa. E para festivais mesmo, a gente tem um valor que nós temos aqui, como o Rec Beat, o Coquetel Molotov, o Gamu Treloso, o FIG, a Mimo, Abriu pro Rock, só 6. Quer dizer, é um número de festivais altíssimo pelo tamanho do estado, que também representa um pouco do que é a produção musical aqui. E o fundo não é pouco para essas necessidades também. Então, mas eu acredito também que o que aconteceu também nesse período, nós tivemos essa retração da economia que também está inibindo muitos investimentos privados. Né? Então, existe um momento de incerteza na economia ainda, sabe? Aquela promessa que vem lá do golpe de que em 6 meses se recuperaria, não está acontecendo. Então, a própria a iniciativa privada está contida também. Então, poucas empresas estão investindo, e quando uma empresa investe, ela lança produtos, ela expande, fatalmente ela investe em atividades promocionais que envolvem também atividades culturais. Né? Então, hoje a gente tem no Brasil uma empresa que investe muito, que é a Natura, né? Que esse ano migrou, ela investia muito em festivais independentes, esse ano migrou para o Rock in Rio. Né? E são poucas, assim, não dá para... A Oi, que investe, são poucas empresas que têm realmente um programa de investimento cultural. Até porque também se demonizou nos últimos tempos a Lei Rouanet. Sabe? Então, isso tem afastado muito a iniciativa privada, porque a Lei Rouanet, ela exige também que a empresa tenha interesse, que a empresa entenda o mecanismo e que a empresa crie um departamento dentro dela para cuidar disso aí. Sabe? Então, finalmente, o que você demoniza um mecanismo
Que empresa vai querer, sabe, criar todo um sistema dentro dela para ali na frente ser acusada de fraude, umas coisas assim. Então, isso tudo tem dado uma segurada e talvez o prêmio da música tenha sofrido essa consequência de uma demonização dos mecanismos de incentivo também. Francine, aí a gente tem uma produção cinematográfica em Pernambuco extremamente robusta, extremamente respeitada, né? O cinema pernambucano é reconhecido internacionalmente, mas é uma arte cara. O Funcultura, que é o edital do governo do estado, imagino eu que por si só não tem fôlego para garantir essa produção, a demanda que vem dos realizadores da área cinematográfica. E também estou aqui imaginando que muitas dessas produções, mesmo as contempladas pelo Funcultura, buscam aportes de outros editais do governo federal, por exemplo. Como é que fica agora? Então, eu estava vendo o Guti falando, né, dos festivais de música, que realmente muitos são pagos, tudo. Já os festivais de cinema, eles também são bem dependentes. A nossa produção nacional e local também, ela tem esse formato, né? Os festivais de cinema, muitos estão deixando de acontecer, inclusive, esse ano. Já desde 2014, que o Funcultura... Bem, a gente fez um desenho já do Funcultura audiovisual, que ele contempla, quando foi criado em 2007, que tem esse edital separado e tem a gente teve uma preocupação, né, que foi um edital construído em conjunto com a sociedade e tudo. No tempo eu estava gestora, né, como coordenadora de audiovisual, e a gente teve um cuidado de fazer um edital que ele abrangesse toda a cadeia. Então ele vai desde o cineclubismo, que são as célulazinhas que ficam fazendo as pessoas verem cinema para depois quererem fazer, até o longa-metragem e as séries de TV, tudo que são as pontas da cadeia que realmente retornam o dinheiro, né? Que é o que o FSA, em princípio, quer. Mas desde 2014, foi exatamente no final do ano que eu saí, quando eu saí, a gente já deixou a gente começou a fazer o edital do Funcultura em parceria com a Ancine, porque eles têm tinha já uma construção que foi muito batalhada pelo setor todo, é bom dizer, porque historicamente sempre foi muito concentrado no Rio e em São Paulo, sim, como a Rouanet também como a Lei do Audiovisual mas historicamente o FSA estava totalmente concentrado no Rio e São Paulo. Então a gente, eu faço parte também de uma entidade que chama CONE, que é Conexão Centro-Oeste Norte-Nordeste, e que a gente batalhou muito, inclusive tem dentro do FSA uma reserva de 30% do dinheiro do fundo que tem que vir para esses 24, né, estados, que é do Centro-Oeste e Norte-Nordeste, porque senão fica concentrado em 25, né, porque 2... Não, mas bem. Então, o que acontece é que esse ano a gente teve um probleminha e no ano passado, aliás, e o edital do audiovisual não foi lançado, inclusive, esse ano. Então, a cadeia produtiva do audiovisual em Pernambuco está muito parada. O que a gente está ainda moendo é coisa que foi do edital de 2017 e 2018, né? E também coisas pré-aprovadas no FSA. Como eu falei, o FSA está sendo... O que está acontecendo agora é o que foi já definido em 2017 e 2018. 2019 está completamente tudo parado, né? Então, só me lembrando, assim, quando a gente fala da cadeia produtiva do audiovisual, a gente está falando de uma cadeia produtiva que ela gera mais empregos do que a indústria têxtil, do que a indústria automobilística. Então, a gente está falando de muita gente empregada, né? Então, esse ataque é um ataque muito irresponsável do governo federal. Mas eu queria complementar dizendo que o setor ele não está parado. Nós estamos fazendo uma série de ações. A gente teve censurados também filmes, a gente teve um edital. Filmes censurados dentro da Ancine? Censurados, não foi exatamente dentro da Ancine. A gente tem um edital que chama Edital das TVs Públicas, que ele já estava na 3ª edição, e ele foi lançado no início, acho que foi em março de 2018, e esse edital tinha algumas linhas que eram
voltadas para temas indígenas, para temas LGBTQ+, e os filmes LGBTQ+, o próprio presidente fez uma live no Instagram, no Facebook dele, dizendo: isso aqui não tem sentido, filme de gay, negro, no Distrito Federal, quem quer ver isso? Vai pro saco. Esse aqui, parará, e lia a sinopse dos filmes. Então, ou seja, um processo seletivo que devia estar correndo sob sigilo, dentro das pessoas que têm competência para julgar. Com certeza ele não tem competência para julgar o audiovisual. Sim. E foi censurado ao vivo. Então, o que é que se fez? A gente partiu para fazer articulou-se nacionalmente. Deixa eu te interromper um pouquinho. Antes de você falar aí das estratégias que vocês estão adotando para enfrentar esse quadro de dificuldades, eu queria trazer uma pergunta para vocês três. A censura voltou? Nós estamos vivendo, pensando aqui na produção artística, na produção cultural, nós estamos vivendo sob censura? Essa é a pergunta. Eu acredito que estamos vivendo sob censura. Quando um espetáculo infanto-juvenil é proibido de se apresentar, quando participou e ganhou um edital público, eu não sei outro nome para isso, né? Os próprios 19 funcionários da Funarte e do setor de artes cênicas que foram exonerados a semana passada, a Justiça mandou reintegrá-los novamente. Então, quando você proíbe que os artistas tenham limites de criação, você estabelece, você só pode fazer peça que fale sobre isso, que não pode tocar nesse assunto, não pode tocar na questão de opção sexual, nem de a questão racial pesa. Então, isso é censura. Eu não entendo, eu não vejo outro nome a não ser censura. Eu estava aqui lembrando que, durante a ditadura militar, a música foi um dos segmentos culturais muito perseguido. Essa perseguição me parece que não se visualiza hoje como se visualiza com mais clareza no teatro e no cinema. Por quê? Eu acho que a música, como eu disse, ela tem uma trilha mais independente, menos dependente de mecanismos públicos, né? Então, onde está vindo a repressão? Em cima de mecanismos de financiamento, de incentivo público. É onde o poder detém, né? Uhum. Na música, nem tanto. E a gente tem hoje, que não tinha no passado, a questão de gênero hoje na música brasileira é incrível. Tem dezenas, centenas de representantes. Uhum. Você tem aí Pablo Vittar, você tem ali Lineker, você tem vários que estão aí na ativa, levando, sabe, milhares de pessoas em seus shows. E essas pessoas não estão diretamente sendo reprimidas exatamente para essa independência. E talvez a gente está vivendo um momento também ainda incipiente do processo. Mas, por outro lado, eu vejo já uma reação de alguns públicos, e como o Ministério Público já reagindo, sim, mesmo o Congresso. Eu acho que isso também está levando a reações, sabe? Enquanto que nos anos 60 a gente tinha um poder muito absolutista mesmo, que era um golpe militar, que não, hoje ainda a gente tem uns espaços democráticos e onde instituições estão se mobilizando para a gente começar a combater isso. Acho que esse é o momento, sabe? Uhum. A gente não pode deixar que qualquer iniciativa de repressão ou de cerceamento ganhe força. Então, eu acho que a gente tem essa possibilidade de se organizar e evitar com que isso se alastre. Eu vou te fazer uma pergunta que você vai responder no próximo bloco, porque o nosso tempo está acabando, mas é a seguinte: não faz muito tempo o presidente Bolsonaro manifestou o desejo de ter à frente da Ancine uma pessoa evangélica, quer dizer, um evangélico comandaria a Ancine. E a minha pergunta para você responder no próximo bloco, é se isso é um mecanismo de censura. A gente faz um intervalo curtinho, a pergunta fica no ar. Carla Francini responde no próximo bloco. Até já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. A luta de produtores culturais e artistas para sobreviverem em tempos de crise é o assunto que está sendo discutido hoje no nosso programa. Participam a produtora teatral e atriz Simone Figueiredo, o produtor musical Antônio Gutierrez e também a representante da Associação de Produtores Independentes do Audiovisual, Carla Francini. Pergunta que eu deixei para você no bloco anterior é se escolher para dirigir a Ancine uma pessoa, um evangélico, como deseja o presidente da República, se isso é um mecanismo de censura, de tutela. Eu acredito que, vindo do presidente, é uma forma de censura, sim. Mas a Ancine, ela é gerida por uma diretoria colegiada. São 4 diretores. E, atualmente, com essa coisa de tentar minar a instituição, ela só está com o diretor-presidente. Então, desde o começo do ano, estão para ser nomeados 2 diretores que não foram, e agora há pouco, no dia 30 de outubro, a Débora Ivanov, que é uma competentíssima na gestão, a última diretora, saiu e só ficou o Alex Braga, que é o diretor-presidente atual. Inclusive, assumiu, depois que o Christian Castro saiu, por outras questões que não exatamente ligadas à questão dele na Ancine, mas foi afastado do cargo, por decisão judicial, inclusive, e não teve nenhum movimento do governo para que esses espaços fossem ocupados. Exatamente para quê? Para a agência ficar na inércia. Por outro lado, eu acredito que, como é uma diretoria colegiada, poderia sim ter um evangélico. Como poderia ter um candomblessista, como sim, poderia ter um budista, como poderia ter um católico. Eu acho que isso não é problema. O problema é vindo de onde vem, porque você sabe que o aparelhamento está acontecendo, né, para impor um modo de vida e um modo de pensar a sociedade. E isso não cabe dentro do cinema nacional, porque a gente é muito diverso. Quando eu te fiz a pergunta, o que estava na minha cabeça é, assim, você tem uma bancada evangélica com uma pauta extremamente conservadora, né? Você tem pronunciamentos de integrantes do governo que são ligados a essa, vou chamar aqui de facção, por falta de outra palavra, a esse entendimento de mundo que representa Exato. A facção evangélica. E foi nesse sentido, Exato. Quer dizer, se é esse perfil Não, total. Conservador... Inclusive, assim, foi pronunciado várias vezes pelo presidente, ele externou e falou publicamente várias vezes na imprensa, nas suas lives que ele adora, tudo, que se ele não puder ter controle e ele dizer os conteúdos que vão sair nos filmes, ele vai acabar a Ancine. Isso ele disse várias vezes, assim, ele elegeu a Ancine e o cinema como, aqui é meu foco, porque ele não estava satisfeito com o tipo de produção. Bem, mas a gente não faz filme para agradar presidente, né? Então, eu queria falar um pouquinho também em relação à questão da censura, né? Que você perguntou e que eu não respondi, mas tanto é censura o que foi feito com esse edital, que é o edital das TVs públicas, que são os Prodaves 8 a 12, que o Ministério Público, ele já determinou que fosse retomada imediatamente o julgamento, e que fossem integralizados todos os projetos, inclusive os que o próprio presidente disse que não teriam financiamento. Então, assim, claro que a gente não vai estar dentro do julgamento para saber, mas o Ministério Público está atuando. E isso vem de uma articulação do setor, Sim. porque tínhamos cerca de 180 finalistas, e a gente se uniu, eu sou uma delas, uma das finalistas, minha empresa, né, porque a gente não é pessoa física dentro do audiovisual, sempre está demandando como pessoa jurídica, e a gente fez uma articulação mesmo nacional e foram dar entrada no Ministério Público, teve uma ação no Rio de Janeiro e mais dezenas de ações em todo o país que remetiam àquela numeração do primeiro. Então, isso dá esteio, dá força para que o Ministério Público veja que a sociedade está incomodada com aquele tipo de conduta do Executivo e que cobre dele a legalidade dos seus atos.
Agora, se não me falha a memória, o Ministério Público também determinou que a temporada do espetáculo Abrazo, que foi interrompida aqui na Caixa Cultural do Recife, o Ministério Público determinou que a temporada fosse retomada. E até agora não aconteceu nada. Inclusive, se não for no espaço da Caixa, o Ministério Público determinou que o espetáculo volta a um outro espaço e o valor que está previsto no edital seria dobrado, como uma recompensa por danos morais e todo o problema que os artistas e o grupo viveu. Eu queria só lembrar que essa questão da censura ela não começou só nessa gestão de Bolsonaro. Temos que lembrar que no Festival de Inverno de Garanhuns, o espetáculo, o Evangelho, né, com uma atriz travesti foi proibido. Trans. Foi proibido. E foi proibido novamente no Janeiro de Grandes Espetáculos, porque havia uma condução e uma postura da bancada evangélica, uma pressão em cima do governo do Estado. A gente entende que o governo teve que fazer isso porque há composições políticas para se manter num governo. Mas, a partir dali, nós começamos um movimento, já teve uma audiência pública também do Ministério Público, em relação a essa questão da censura a temas e a atores e artistas que têm, e constitucionalmente garantido no artigo 5º, a liberdade de expressão. Então, você não pode, de repente, chegar porque eu sou presidente, eu mando, passando por cima da Constituição. Eu fico um pouco mais tranquila porque o Ministério Público está atuando. Gutierrez, Chico Buarque de Holanda, que foi um artista extremamente perseguido durante a ditadura militar, tem uma composição que ele diz, várias músicas dele eram censuradas, tanto que ele teve que criar um pseudônimo para conseguir... Julinho de Adelaide, para conseguir que as músicas fossem liberadas pela censura. Tem uma composição dele que ele diz assim: você corta um verso, eu escrevo outro. Eu quero saber se é mais ou menos isso o que pode ser feito nesse momento para que a produção artística e cultural, de um modo geral, não sucumba nem à censura, nem à falta de recursos financeiros. Olha, eu acho que uma pessoa que exerce a liberdade de expressão, quando encurralada, ela vai usar essa liberdade intrínseca, essa criatividade para sair daquela situação. Então, a gente está falando de pessoas que pensam, pessoas que criam, e quando a gente está em dificuldade, o nosso cérebro gira muito mais rápido e ali começa a encontrar saídas daquela situação. Mas é importante não só a criatividade artística, mas também, como eu disse aqui, que as instituições mantenham o Estado de Direito. Claro. Né? Isso que é importante. Não adianta um artista criar subterfúgios, criar saídas, e cada vez mais ele ficar naquela situação. Então, acho que hoje tem essa diferença. Na época era realmente um governo que torturava, expulsava e não só Caetano, Gil, tinham e teatro também, todo mundo né, achando uma forma de se expressar. Hoje, na música, nós não temos um Chico Buarque atuante, um jovem Chico Buarque. Mas, mesmo assim, eu vejo muitos artistas se manifestando em palcos, tranquilamente, falando, sabe? E isso tem sido bacana, porque ninguém está se acovardando, sabe? Eu acho que é o momento de separar os homens dos ratos, né? Então, é isso. 1 minuto para você, Carla, e 1 minuto para você, Simone, estratégias de sobrevivência. Então, a gente também se articulou dentro do Congresso Nacional, né? A gente fez uma articulação, inclusive, que nasceu aqui em Pernambuco, junto com a PDAPS, com as pessoas da CONE também, e o deputado Tadeu Alencar, ele puxou uma frente parlamentar mista,
que ela vai ser lançada, inclusive, no dia 16, que eles vão fazer dia 16 é o aniversário de Fernanda Montenegro. Então, como desagravo, né? Eles vão fazer uma homenagem a ela no plenário da Câmara. E no próprio cenário da Câmara, de 13h30, vai ser lançada a Frente Parlamentar Mista de Defesa do Cinema e do Audiovisual Brasileiros. Então, ela já nasce grande, porque ela tem pessoas de todos os partidos, inclusive do presidente. Ela tem o presidente da Câmara está nessa frente, e o que a gente espera é que esses deputados... A gente acredita que esse governo ele não tem empatia com a população. Ele não tem empatia, ele já disse que não governava para o Nordeste, ele já disse que ele não governa para certas populações. E nós queremos abrigar todas. Então, a gente acredita que o parlamento pode ser o interlocutor com ele, e também que a gente crie leis e que mantenha as leis que a gente já tem relativas à cultura, ao cinema, e para que isso funcione. Então, a gente acredita que essa frente ela pode ser uma sobrevida aí para o nosso cinema. 1 minuto para você, Simone, para a gente encerrar o programa. Nós estamos provocando a classe artística, a classe de produtores e atores e técnicos, com movimentos como Batendo Texto na Coxia e outros. Inclusive, nós fomos convidados por Luciana Santos, enquanto deputada, o ano passado, porque nós puxamos também uma discussão nacional sobre essa questão do artigo 9º, da questão do artista profissional, que recentemente também acabaram a obrigatoriedade de você ter uma formação, que é inaceitável. E eu acho que a maior forma de a gente combater, estamos estabelecendo diálogos com grupos e formalizados do eixo Rio-São Paulo e do Nordeste, porque a única forma que nós temos de combater tudo isso é nos unindo e criando saídas estratégicas e criativas. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez obrigada por terem vindo ao Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro.